Olá, boa noite. É um prazer estar aqui novamente para estar compartilhando mais a respeito das coisas que Deus tem feito. Então, eu gostaria de me apresentar nesse momento, dizer que eu estou falando daqui da cidade de Aracaju, do estado de Sergipe, né? Gostaria de dizer que tenho um imenso prazer de compartilhar das coisas do Senhor, de falar a respeito de Deus. É isso que enche o nosso coração de alegria. E por isso o propósito de estar fazendo essa semana várias lives falando a respeito do que Deus tem feito, as mudanças que Deus tem feito na vida de pessoas tão especiais, que são os nossos convidados, né? Hoje nós estamos aqui para falar de mudanças que aconteceram na vida da pastora Luziana, que é a nossa convidada, né, que vai estar aqui conosco falando, que é da cidade de Simão Dias. Mas antes eu gostaria de estar compartilhando com vocês da minha satisfação em falar a respeito do amor de Deus, né? Eu gostaria de dizer que eu sou casada com o pastor Nildo Melo, né, que também tem esse desejo no seu coração de estar compartilhando a respeito da palavra. E tenho duas filhas abençoadas, né, que também fazem parte desse propósito de estarem compartilhando a palavra do Senhor, compartilhando da mesma fé. Então eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. E isso me fez lembrar a respeito de uma palavra que eu gostaria de deixar antes de estar recebendo aqui a pastora Luziana para estar compartilhando do seu testemunho, que está lá no livro de Josué, no capítulo 24, a partir do verso 14. Esse foi o último discurso que Josué fez a respeito da sua fé, falando ali para o povo. E no versículo 14 diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais da além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem servais os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em quem cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi uma afirmação que Josué fez, né? E como nós estamos falando a respeito de mudanças, nós estamos falando a respeito de posicionamento de fé, nós estamos falando a respeito de ter a sua vida modificada, eu gostaria de deixar essa palavra hoje com você, né? Creia naquilo que o Senhor faz, mas o grande projeto de Deus é que a sua família também esteja nesse projeto. Então, que a sua declaração possa ser essa: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Né? Assim como Josué falou para aquele povo, declarou àquele povo o desejo do seu coração, que você possa fazer isso para a sua família. Né? Antes, no texto, desses versículos que eu li, ele falou de todas as coisas que Deus ali fez. Então, que você também possa compartilhar as maravilhas do Senhor com seus familiares e que essa declaração esteja nos seus lábios. Creia nisso, porque a respeito dessas coisas que nós estamos falando durante esses dias, falamos ontem a respeito da conversão da pastora Luziana. Hoje nós vamos dar continuidade, falando mais a respeito dessa conversão e o projeto de Deus para toda a família dela. Né? Então, assim, é com imensa alegria que nós estamos aqui para compartilhar isso. Eu vou estar aceitando aqui a solicitação. Pastora Luziana. Aí. Oi, Boa noite, a paz do Senhor. oi, boa noite, a paz. Ontem não deu para ficar tudo explicitado, né? Porque grandes coisas Deus tem feito no meio da sua família, assim, Amém. e, e assim, ficou válido, né? Fazermos uma segunda parte hoje para deixar ainda mais claro aquilo que Deus tem feito no meio da sua casa, né? A partir de uma declaração de fé, a partir de uma convicção de fé, não foi uma mudança de religião, mas uma convicção mesmo de vida, né? De aceitação de mudanças
como nós estamos declarando aqui através das lives, né, informando, né, que vidas foram modificadas a partir de um encontro com a palavra de Deus, não com a religião, mas com a palavra de Deus. Então é uma alegria muito grande poder estar compartilhando com as pessoas que aqui estão a respeito desse amor que invade as nossas vidas e transforma. Então, assim, esse Amém. momento eu vou deixar para você estar se apresentando, falando, porque nós tivemos ontem a apresentação, mas aí, como é uma live diferente, quando nós formos compartilhar, é interessante as pessoas já conhecerem, né, quem é Luziana hoje. Porque no decorrer nós vamos estar sabendo, assim, as coisas que Deus fez, e aí é válido estar compartilhando esse momento. Amém. Glória a Deus, né? Mais uma vez, boa noite a todos que estão participando conosco nesse momento, né? Meu nome é Luziana, eu, juntamente com meu esposo, Cláudio, nós pastoreamos a Igreja Bíblica da Restauração em Cristo, aqui em Simão Dias, né? IBRC, onde temos a sede da nossa igreja em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então, temos 20 anos de casados, quase 21, temos 2 filhos, Ananda e Caio, né? E servimos ao Senhor desde acho que já faz uns 18 anos, 19 que nós estamos, né, na nossa caminhada com Cristo, né? E nesse período, nesse tempo, nós só temos aprendido com o Senhor, a gente só tem desfrutado de muitas coisas que Deus tem proporcionado para nós, muitas experiências, e temos muito ainda a que aprender, né? A gente crê que nós estamos sempre como aprendizes, né? A gente nunca para de aprender com Deus, porque Ele sempre tem coisas novas a nos ensinar, não sabemos tudo ainda, Amém. mas uma das coisas que o Senhor atua na nossa vida, né, uma das formas como o Senhor atua com liberdade é quando Ele encontra corações ensináveis. E a nossa postura diante do Senhor sempre foi essa, né, de que nós estamos Amém. necessitados de aprender mais dEle, de crescer mais dEle. A própria palavra diz, né, que nós precisamos prosseguir, crescer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então, é uma caminhada assim, né, de incessante, assim, de conhecimento, buscando cada vez mais e mais. E nessa noite eu creio que vamos estar compartilhando, né, das nossas experiências, aquilo que a gente tem vivido, experimentado, e eu creio que o propósito dessa live é para que vocês que estão nos acompanhando sejam motivados pelo Espírito Amém. de Deus, né, incentivados a querer viver a vida que Cristo tem para você, né, a estar cada vez mais firmado nele, porque é a melhor decisão que o ser humano pode tomar, né, quando ele decide viver com Cristo. Então, que você seja alcançado através dessa live, e eu creio em nome de Jesus que o Espírito Santo vai estar fazendo aquilo que nós não podemos fazer, né, Paula? Isso mesmo. E nós compartilhamos ontem, só para quem está aqui, que não teve oportunidade ontem de estar, a pastora Luziana, ela falou sobre a sua conversão, né? No caso, o esposo dela converteu-se primeiro, ela não tinha nenhum conhecimento a respeito de igreja evangélica, nunca tinha entrado. Uma colega de trabalho dela convidou ela para ir à igreja que o esposo dela fazia parte. Ela não aceitava o convite do esposo, mas aí aceitou o convite da colega para não ficar constrangida na frente da colega. Depois de muita insistência, né? Vale salientar. Vale salientar. Isso, ela foi muito difícil, assim, para aceitar um convite. Mas o principal não é só a aceitação do convite, mas aí nós destacamos, assim, a questão do cuidado, no cuidado do esposo, de estar ali trazendo sempre uma palavra, né? De estar sempre mostrando para ela que ele havia feito uma decisão e que eles eram um casal, que ele queria o casamento dele, mas também ele tinha uma convicção de fé, né? Uhum. E assim, depois do primeiro convite, ela vai até a igreja, que foi o convite da colega de trabalho, e a partir dali, então, Deus é que começa a trabalhar no coração dela, né? Trazendo o entendimento. Por isso que ela falou, nós não convencemos ninguém, né? O papel do cristão não é convencer. O nosso papel é conhecer a palavra e transmitir essa palavra.
né? É conhecer o Senhor e transmitir esse conhecimento que você vai tendo da palavra, tendo esse conhecimento de Deus, do amor de Deus, e foi isso que aconteceu na vida dela. E o próprio Espírito Santo, assim como a palavra diz, é que faz esse trabalho de conversão no ser humano, né? Quem converte o homem a respeito do seu caminho é Deus, né? Nós, enquanto seres humanos, nós não convencemos ninguém a seguir nenhum tipo de religião, né? Mas quem se revela para o homem é o próprio Deus. Mas o nosso trabalho, né? Assim, a nossa ajuda no trabalho do Senhor é estar levando a palavra, é levar o que está escrito na Bíblia, conhecer o que está escrito na Bíblia e levar, dizer, olha, Deus é bom, Jesus veio aqui na Terra contar aquilo que Deus fez questão de deixar explícito na Bíblia, para trazer conhecimento, porque a Bíblia diz que através do conhecimento é que o Espírito Santo começa a trazer a revelação da palavra, não é isso? Amém. Então É foi isso isso que nós mesmo. falamos ontem e falamos a respeito de uma resistência existente na sua família, que foi a questão da sua avó por não conhecer também, né? E ali ela não estava entendendo que você estava tomando uma posição de fé e não somente mudando de religião, e aí ela foi resistente, né? A essa modificação e você foi perseverante e amando ela da mesma forma, que eu acho que é válido salientar que em nenhum momento você cortou o vínculo com a sua avó porque ela fazia parte de outra religião e você agora estava aceitando uma outra religião, mas também mudando a sua postura de fé. E você fez questão de manter esse vínculo e demonstrar para ela que você continuava amando, respeitando ela, porém, a partir daquele momento, a sua postura de fé ali era outra, né? E isso fez com que a sua avó, aos poucos, né, também começou a entender e respeitar, né, essa sua postura. E ali ela foi aceitando. Nós paramos, eu acho que nós paramos por aqui. Aí você pode dar continuidade a essa questão assim, de como você levou para a sua família, que não é mais a sua família, aos seus parentes, vamos deixar assim, né? Porque a sua família ali era sua filha, seu filho não tinha ainda, né? Era só a Nanda e seu esposo. Os seus parentes, a sua mãe, como foi com a sua avó, né? Como foi com o seu irmão, com seus outros familiares, como foi assim, a convivência, o que foi que aconteceu, o que foi que Deus foi fazendo, como foi que você foi lidando com essas modificações? Então, a primeira coisa quando nós nos convertemos, né? Porque quando a gente fala de conversão, está falando de mudança de caminho, né? Então você está andando, trilhando um caminho e você decide se converter. Você decide sair daquele caminho e ir para outro. Então foi o que aconteceu. Eu trilhava um caminho, eu tinha uma forma de viver, de pensar e decidi, né, converter o caminho, né, mudar a direção, o rumo da minha vida, que foi aceitando a Jesus e aceitando o que ele tem para mim. E a primeira coisa que acontece em muitos casos, né, tem pessoas que desejam, tem familiares, dependendo da vida que a pessoa leva, né, que deseja que aquela pessoa se achegue a Deus, que deseja que aquela pessoa procure uma religião. Então nós vemos muitos fatos desse tipo. E por outro lado, existe também a parte daqueles que não querem, né? A gente já ouviu várias histórias, vários relatos, né, de pessoas que decidiram sua vida com Cristo e receberam e tiveram essa resistência por parte de um pai, de uma mãe, de um familiar, porque não queria, né, que a pessoa se posicionasse por alguma razão, não aceitava e resistia. Mas a primeira coisa que ocorre quando nós começamos a conhecer o Senhor é lógico, inclusive esses dias nós estávamos ministrando na igreja, a gente falando, né? Quando a gente começa a experimentar a vida de Cristo, nosso primeiro contato com Ele, as nossas primeiras experiências, né? Aquele primeiro amor, né? A gente às vezes brinca que quando a pessoa ela está vivendo o primeiro amor, ela está tão acesa, ela está tão ativa que ela quer sair pregando para todo mundo, até para um poste, ela quer que o poste se converta. A gente costuma brincar dizendo isso, mas é porque você começa a experimentar
né? Você começa a buscar, você começa a conhecer a palavra, suas primeiras respostas de oração, né? Quando você aprende sobre o poder da oração e você começa a ver Deus trabalhando na sua vida. Então, primeira coisa que acontece é você querer que as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que você ama, também conheçam, né? É certo. Você experimenta, você ora, você vê o agir de Deus, você vê uma resposta da oração e você quer que as pessoas que você ama também desfrutem daquelas experiências que você está desfrutando. Então, por isso que há aquela entusiasmo de você falar a palavra, de você, né? E é certo que nós encontramos no nosso convívio familiar pessoas que estão abertas para te ouvir, para ouvir os seus relatos, suas experiências, para ouvir, né, a sua profecia de fé, para ouvir você falando da palavra, você pregando. E existem aqueles que resistem, que eles não querem saber, né? E a gente sabe, né, como o próprio Jesus disse que não há profeta sem na sua própria terra. Nós temos o exemplo da palavra, né, que às vezes a gente, no nosso ambiente familiar, a gente não faz, né? A gente encontra resistência e às vezes a gente não consegue ter, como é que eu posso dizer, ter a proximidade da nossa família para falar. E eu acho que em algum momento da nossa conversa de ontem, eu acho que a gente chegou a mensurar que existem ações que falam mais que palavras, né? Então, às vezes, nós queremos empurrar de goela abaixo a palavra que você tem recebido. E aí, essa atitude de querer fazer com que a pessoa aceite também a palavra, a Cristo, né, de uma forma imposta, ela vai contribuir para a resistência do outro ser maior. Então, E o que existe também, às vezes, é aquela pessoa que entende que é algo bom, recebe aquela palavra, e aí, assim, ela ou ele, como nunca teve algo trágico, não teve um histórico terrível, nunca foi bruxo, nunca foi isso, nunca foi ladrão, nunca foi viciado, ele era uma pessoa normal, ou ela era uma pessoa normal, ela leva aquela palavra e traz como juízo para aquele familiar. O que muitas vezes faz com que o familiar também se sinta ajuizado, né? Se sinta como se estivesse ali no tribunal. E cria-se uma resistência para se receber. Então, assim, também é necessário que se haja uma sabedoria, isso, né? Porque isso. muitas vezes Então, você está recebendo de uma forma e que é válido você pedir a Deus, né, sempre, a sabedoria de como passar. Porque, em vez de ser bênção, você pode criar uma antipatia, né? Porque aí a pessoa já diz assim, tem até alguns nomes que falam, agora você quer ter santarrão, você era aquele que estava fazendo isso, fazendo aquilo, agora você quer ser santo, quer ser mais santo do que eu. Então, assim, é válido você, nós, né? Nós, de modo geral, pedimos sempre a Deus para termos essa sabedoria na hora de abordar também um familiar. Porque às vezes nós queremos compartilhar a bênção, mas a forma como nós falamos também, às vezes, tem que ser revista, né? Então, é válido pensar também da forma como você está passando, se essa forma está sendo realmente bênção, né? Se essa forma não está sendo, digamos assim, uma forma como afronta, né? Afronta às vezes a religião, afronta às vezes a pessoa, porque o intuito do evangelho não é esse. É aproximar, né? Aproximar. Não é afastar, isso. Não afastar. Então, e nós conhecemos as pessoas do nosso meio familiar, nós conhecemos nossos parentes, nós conhecemos a nossa família. Então, a gente sabe. Então, a gente precisa saber como chegar. Existem pessoas que são abertas, existem pessoas que ouvem com mansidão e existem aquelas que não querem nem saber. Então, a gente precisa saber de como chegar, se aproximar. Então, eu encontrei no meu convívio familiar, né, situações de muita resistência, que não adiantava eu ir conversar, né, não adiantava eu debater, eu querer, porque uma das coisas que acontece é a gente querer, como se a gente quisesse defender Deus, a gente quer defender Jesus, né, e as pessoas rejeitam e você quer estar ali brigando, então não é para fazer isso. E existem
aquelas que ouvem de bom grado e existe a que não ouve. Então, a gente precisa saber como a gente se aproximar de um determinado parente ou de outro, né? Mas não devemos perder as oportunidades. Mas a gente tem várias formas de mostrar Cristo, né? De mostrar essa nova vida que você está levando. E uma delas, e muito importante, é vivendo. Né? É vivendo. É as pessoas perceber a mudança que Jesus causou na sua vida, não por muito falar. Não por você falar muito, olha, agora eu estou indo para a igreja, agora eu conheço a Bíblia, agora está escrito isso, está escrito assim. Aí, de que adianta você falar tudo que está escrito e nada do que está escrito se cumpre na sua vida? Né? Então, existem aquelas que você tem a oportunidade de levar uma palavra, e Deus é um Deus de oportunidade. Sempre vai te dar um meio de você mostrar a Cristo. Então, esse meio pode ser através de você falando algo da parte de Deus, uma palavra, ou através de uma atitude sua. Em outro tempo eu agiria assim, mas hoje eu não vou agir assim. Então, até uma atitude sua, né, pode causar um impacto na vida do outro. Então, a resistência que eu encontrei por parte da minha avó, então não adiantou, e eu conhecia, né? Eu sabia como era, e de repente, se eu fosse debater em palavras, eu poderia ela se sentir afrontada, né? E não ia conquistar, não ia resolver. Então eu decidi não falar, eu estava recebendo, e decidi usar outros métodos, outros meios para conquistar de volta, para ter a atenção, o respeito, para, sabe, ter acesso, né, à proximidade de volta. Então, eu decidi, foi difícil, foi duro, né, mas eu decidi me manter posicionando, respeitando, né, porque a gente precisa, a Bíblia fala sobre a questão de honra, né, de honrar. Então, existem muitas pessoas que pensam, porque agora aceitei a Jesus, né, e você conhece a palavra, mas isso não lhe dá o direito de desonrar seu pai, sua mãe, porque agora você é cristão, né? Porque ele não conhece a palavra. Porque ele não aceitou a Jesus, porque ele não tem uma aliança com Cristo, e eu tenho, e ele não, e agora eu me vejo no direito de ficar desrespeitando, de ficar ofendendo. Não, não temos esse direito, né? Inclusive, é a promessa para uma vida longa, é honrar os nossos pais e mães, né? Então, independente deles estarem professando a mesma fé que você ou não, né? E eu me posicionei, nunca tive nenhuma resistência por parte da minha mãe, ela sempre aceitou de muito grado, ela sempre foi muito livre, eu acredito até que ela está aí assistindo, né? Mas ela sempre disse, você é livre, siga o que você quiser, né? E seguimos, e seguimos. E outras pessoas entenderam minha decisão, outras não entendiam, né? E aí é onde entra a parte que você fala quando você vai conhecendo a palavra e você deseja que seus familiares também conheçam, e existe uma ferramenta maravilhosa, né, que é a arma do crente, que é a oração. Então, não existe coisa melhor do que você conquistar coisas por meio da oração. Então, através de um propósito de oração, eu pude ver Deus agindo na vida da minha avó, porque toda barreira, toda resistência que havia, toda aquela não aceitação da parte dela foi caído por terra, e foi através de uma postura, claro, de amor, de permanecer ali, de não dar as costas, de não rebater, não responder, não querer empurrar de goela abaixo, mas também estar em oração por ela, né? Orando, apresentando diante do Senhor, dizendo a Deus, né, que é uma vida que também precisa, entendendo o outro lado, não foi ensinada, não. Muitas pessoas, elas agem por ignorância, e quando a gente fala de ignorância, não estamos falando de brutalidade, pessoa bruta, pessoa grossa, né, porque existe esse sentido para a palavra ignorância, mas nós sabemos que ignorância é pessoa sem conhecimento. Então, existem pessoas que são ignorantes na falta do conhecimento. Então, a gente precisa relevar essas coisas, né? Não tem um conhecimento. Então, muitas das atitudes é por conhecimento. E a gente precisa também entender isso. E aí, o tempo foi passando e orando, e claro, ela não permaneceu rígida, né? Hoje, Glória, ela não está mais entre nós, mas eu creio que ela está na glória com o Senhor, né? Porque ela teve a oportunidade dela,
de confessar a Jesus como Senhor e Salvador. E ela não permaneceu rígida até os dias de vida dela aqui entre nós. Então ela voltou a ser a pessoa que sempre foi comigo, até melhor. Então ela sempre ouviu, começou a respeitar, né? Ela parava para me ouvir, eu ia, conversava. Então no decorrer dos anos, ela entendeu que aquela minha postura era aquela, que nada ia mudar, que não adiantava ser rígida, ser dura, que eu não ia voltar atrás na minha fé com Cristo, né? Porque foi uma decisão certa, né? É a melhor decisão. Então não estava fazendo nada de errado, muito pelo contrário. E o tempo foi passando e aceitou a vida que eu havia escolhido, né? E aí a gente seguiu, né, aos longos dos anos. E ontem, no final da nossa live, eu estava comentando com Paula. E ela leu o texto, acho que no início aqui, quando eu entrei, ela estava lendo sobre eu e minha casa serviremos a Deus, não é isso? E é uma promessa, né? E nós precisamos nos apegar com firmeza à palavra que o Senhor libera para a nossa vida. Então, como eu falei no início, nós desejamos. Eu entendi sobre a minha salvação. Eu entendi que eu aceitei a Jesus e eu sou salva, né? No dia que eu não estiver mais aqui, eu sei onde eu vou estar, né? No dia que a minha vida natural chegar ao fim, eu terei uma vida eterna com Cristo. Então, eu tenho convicção disso porque eu conheço a palavra e ela me garante isso. E você deseja que a sua família, seus parentes também tenham essa vida. Porque existe vida eterna, existe maldição eterna, existe morte eterna, né? Então nós conhecemos a palavra e a gente sabe o que é que nos conduz à vida eterna e o que nos conduz a uma morte eterna. Então, claro que nós que conhecemos a palavra desejamos que os nossos, eles tenham a vida eterna, eles sejam alcançados, eles sejam salvos, né? Isso é certo, e nós precisamos... O que é que a Bíblia fala sobre isso? E declarar aquilo, crer nessa promessa. Se você não tem a oportunidade, se você não tem acesso à sua família para levar a palavra, mas haja como uma pessoa nascida de novo, né? Demonstre Cristo através do seu viver e ore para que o Senhor dê a oportunidade, porque às vezes as pessoas elas recebem de outros de fora e não recebem dos de casa. Né? Às vezes você mas não... assim, me permita interromper você. Quando você fala assim a respeito de os de dentro não aceitarem, a gente sabe que existe, mas isso também é uma verdade contrária, vamos dizer assim, porque na sua família, né, além da sua avó também e da sua mãe, eu acredito que tenha outros, né, que lhe observa. Você me falou a respeito, compartilhou comigo a respeito do seu irmão, né, que se Sim, vou chegar encontrava nele. em... Então, que Vou se chegar encontrava nele. no... Pronto. Pode? Pode falar. Então essa ideia de que muitos têm, né? Existem as exceções. Então, pelo fato de você saber que às vezes os de dentro de casa não te dá ouvido, isso não vai lhe dar o direito de você ser omisso, de você se acomodar, não é? Né? Você vai ter as suas oportunidades e você vai dentro do seu contexto, da sua oportunidade, você vai agir, né? Quando eu falo isso é de você não ser insistente, de querer empurrar, de você querer forçar. Isso. Então, porque nada é na nossa força, né? Nós não temos esse poder e não queremos, e não é nosso, não faz parte nosso, de estar convencendo pessoas. Então, às vezes, a pessoa, ela quer se posicionar no papel que é o Espírito Santo. Então, eu não sou o Espírito Santo. Então, não sou eu que o convenço. Mas, pelo fato de eu não ser Espírito Santo, de não ser meu o papel de convencimento do outro, não vai me dar o direito de ficar calado e não mostrar, não falar. Né? Não é bem isso. Então, eu me perdi no que eu estava falando. Antes de chegar do seu irmão. Mas antes eu estava falando de alguma coisa. Sim, então você pode estar orando, claro, se você fez a sua parte, você segue na sua vida, mas é certo que a gente, claro, quer que o nosso familiar também aceite. Então, se não for através da minha vida, se não for eu, e quando eu digo se não for eu, não quer dizer que eu não vá falar.
em algum momento eu não vá mostrar Cristo para ele. Eu preciso mostrar de alguma forma. Se não for falando, mas através das minhas atitudes. Mas eu preciso mostrar Cristo para todos. Mas eu preciso também estar orando por ele. Se não for através da minha vida, levante alguém para ir até essa pessoa. Né? Eu estou falando isso porque no caso da minha avó, eu não... Embora eu tenha tido a oportunidade, embora por conta da rejeição que eu sofri por parte dela, me deixou um pouco intimidada a ser eu a pessoa de estar mostrando a palavra para ela, pregando com palavras. Então, a minha atitude para com ela sempre foi através de ações, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, honrei, respeitei, nunca contrariei, assim. O único momento que eu contrariei ela foi quando eu aceitei a Jesus, que foi essa parte que ela ficou contrariada. Mas eu sempre tive uma boa atitude de um cristão para com ela, né? Então eu ouvia, mas eu não era ousado o suficiente para pregar para ela a palavra, né? Por algum motivo, isso por um tempo, por um período da minha vida, isso me abafou um pouco, né? Então eu orava para que Deus levantasse pessoas que chegassem para ela, para que ela ouvisse a palavra, para que ela conhecesse a Jesus, que eu conheci, né? Através da palavra. E falando da promessa de que eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu sempre orei e creio, né, que os meus eles receberão essa promessa. Eu aprendi com a pastora, nossa pastora líder do nosso ministério, né, a pastora Socorro, Maria de Socorro, esposa do pastor Eliomar, e ela passou esse ensinamento. Ela disse que tem orado pelos familiares dela, e ela fala sobre Deus, olha, nem que seja a passagem, mas a minha família, ela será salva. A minha, os meus, eles serão salvos. E aí eu achava interessante comprar a passagem. Eles vão nem que seja comprar a passagem. Como assim comprar a passagem? E ontem eu estava compartilhando, né, com a pastora Paula sobre essa questão de comprar a passagem. E a Bíblia diz que aquele que aceita Cristo, ele se torna Senhor da sua vida, né? Aceitei a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Né? Então, existem pessoas que na vida, né, no prazo de vida aqui na Terra, não têm a oportunidade de conhecer Jesus, o Senhor da vida, que é aquele que exerce o domínio, né? Agora, quem comanda a minha vida? Jesus, Ele é Senhor. Então, todo o meu caminhar, né, é conduzido por Ele, tudo que eu faço é de acordo com a vontade dEle. Então, tem pessoas que não têm a oportunidade de andar, né, tendo Jesus como Senhor, mas receber a salvação, tiveram o Salvador, né? Então, no caso, falando aqui da minha avó, ela não teve Jesus o Senhor da vida dela, mas ela teve o Salvador, né? Então, ela recebeu a passagem, ela comprou a passagem, ela foi salva, e nem que seja nos últimos dias, nos últimos momentos, mas ela foi salva. Então, como eu sempre orava para que Deus desse uma oportunidade, né? Ela adoeceu antes de falecer, né? E em pouco tempo que ela adoeceu, ela faleceu, não durou muito tempo, mas nas últimas semanas de vida, Deus ele levantou pessoas para estar indo até ela, para conversar, para falar de Jesus, para falar do amor de Jesus, sabe? E ela estava quebrantada e ela ouvia a palavra, e ela, nesse período, ela liberou perdão, né? Ela se arrependeu e ela confessou, ela disse, eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz por mim, para me salvar, sabe? Então houve isso, então eu creio, e a palavra garante isso, então ela foi salva, né? E assim será com todos os meus. É interessante, isso me fez lembrar de uma situação que eu passei com um familiar. Na verdade, era um familiar do meu esposo. E ele estava no leito, assim, bem grave, né? Já de morte, praticamente. Porque o médico já tinha desenganado. Sim. E eu lembro que eu falei com ele assim, eu disse, eu trouxe uma Bíblia e eu gostaria de ler para você a Bíblia. Você gostaria de ouvir? Ele disse, eu gostaria de ouvir, mas não de você. Agora não. Aí eu fiquei impactada com isso, porque, assim, eu gostava muito dele e eu sabia que ele gostava de mim.
Mas depois, uma pessoa sonhou com ele, que era um amigo de infância, e acabou sendo levado pelo próprio Deus até o local que ele estava. Ele não sabia que ia encontrar com ele, encontrou ele lá, e ele teve a oportunidade de comprar a passagem dele, exatamente. E Amém. conhecer o Senhor Jesus como Salvador. E depois eu fiquei me questionando e questionando o Senhor com relação a essa experiência. E eu perguntava ao Senhor por que ele não quis ouvir de mim, né? E uma das coisas que Deus me fez entender é que às vezes a pessoa não é por não gostar que a gente compartilhe Cristo, ou por não ter credibilidade com a pessoa, mas às vezes pelo próprio testemunho dela, né? Pela própria a vida dela, as coisas que ela já ela tem vergonha de aceitar com aquele que conhece. É mais fácil, às vezes, aceitar com aquele que não conhece, porque ele se envergonha do próprio pecado, né? E aí não se acha justo para aceitar aquele que é justo. Então, assim, quando eu entendi isso, foi um peso que saiu, porque eu fiquei por algum tempo me perguntando por que ele não quis ouvir de mim a respeito de Jesus, né? Eu já tinha conversado antes, mas era uma coisa que eu também respeitava. Mas nesse momento eu fiquei impactada na hora que ele falou, e depois que teve toda a experiência, e o rapaz relatou que ele conheceu a palavra, ele passou ainda alguns dias com ele lá direto, lendo a Bíblia, trazendo conhecimento a respeito de Deus, e ele teve um momento que ele reconheceu a sua condição e reconheceu quem era Jesus e o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. E assim, nós ficamos felizes com essa experiência, né? Mas é válido estar falando aqui para as pessoas que nos ouvem, ou que vai nos ouvir, né? Depois, quando for ouvir a gravação da live, que nem sempre é porque as pessoas não estão lhe dando credibilidade, né? Não é porque não está reconhecendo Deus na sua vida, não é porque Deus não está atuando na sua vida. Às vezes é porque a própria condição daquele que está precisando é de vergonha, às vezes é de orgulho. Então, assim, nós temos que ter essa sensibilidade para a oração. Porque Deus com certeza vai conduzir uma pessoa para que a situação seja favorável ao entendimento. Porque é o entendimento que traz a libertação. É isso que a palavra diz, né? Então, o nosso papel, às vezes, é ouvir um pouco mais Deus, né? Ouvir a direção que Deus está dando àquela situação. Então, assim, eu fiquei muito feliz, meu esposo também, nós ficamos felizes quando soubemos que ele entendeu o que era a palavra, entendeu quem era Deus, mesmo naquele momento, né? E Deus, ele é misericordioso com todos nós, e ele nos aceita, mesmo que seja só a passagem, né? O amor de Deus é tão grande que realmente ele nos aceita nesse momento. Né? Não é hipocrisia, não é mentira e não é conto de fadas. É o amor de Deus que é longânimo, né? Como a própria palavra diz. Então era isso. Amém, é desse jeito, né? Então, amados, e seguindo, né, na nossa postura de fé, de novo convertidos, anos foram se passando, e aí, de repente, eu me vi em uma outra situação, né, que é onde entra a parte do meu irmão, né? Eu tenho 2 irmãos, o mais velho e o mais novo, eu sou a do meio. E o meu irmão mais novo, ele sempre foi como as pessoas costumam dizer, né? Ah, era a ovelha negra da família. Esse é um ditado, ele não é. Mas ele sempre foi aquele que sempre deu mais trabalho, né? Sempre deu mais trabalho. E a vida dele, né, a forma como Deus atuou na vida dele foi maravilhosa, porque assim, claro, nós amamos os nossos irmãos, né? Eu creio que quem tem irmão ama seus irmãos, é natural você amar seu irmão, é normal, né? E eu sempre amei e amo meus irmãos, mas eu sempre tive uma afinidade e um contato com ele mais próximo do que o do mais velho, né? E ele me rejeitava também, e muito, né? Então, meu irmão, ele era muito largado, ele vivia muito no mundo de farra, de festa, entendeu? E ele sempre foi aquela pessoa que quando
os parentes paravam para aconselhar, era aquele aconselhamento de condenação. Ah, você isso, você não vai conseguir, você não vai mudar, e você está nessa vida, e essa vida não vale nada, né? De uma forma que, ao invés de aproximar, fazer afastar, de uma forma que existem tipos de conselhos, né? Às vezes a gente entende que é para o bem, mas a pessoa às vezes não sabe fazer e causa a revolta ainda mais pela forma como trata, pela forma como lida com eles. E eu sempre tive uma postura também diferenciada com ele. Sempre falei da palavra, ele me rejeitava, ele me respondia, ele dizia que eu era uma crente enjoada, ele dizia que nada de Deus. E quando for para falar de Deus, não venha falar comigo não, e aquela coisa toda. Mas eu sempre aconselhava, né? Eu sempre dizia que amava, que Deus tinha o melhor para a vida dele, que aquele não eram os planos de Deus. Sempre quando eu tinha oportunidade, eu falava do Senhor para ele. E o tempo foi passando e meu irmão, ele se envolveu, né, entrou no mundo de drogas. E a gente não sabia ou não queria aceitar, né? Porque quem tem um familiar, um parente envolvido nessa realidade, usuário de droga, é muito difícil para a família aceitar isso. Né? E a gente sempre costuma dizer que as famílias, ou a mãe, ou o irmão, o pai, são os últimos a saberem. Eu não acredito que sejam os últimos a saberem, são os últimos a aceitarem aquela condição do filho. Então, minha mãe, ela sempre foi muito investigadora. Né? Então, nós nunca encontramos, e eu digo que meu irmão sempre sabia fazer as coisas muito certas. Ele nunca confessou, ele sempre escondeu essa vida que ele tinha para nós, né? Mas ele tinha uma vida de farra, nada dava certo, nunca tinha nada, nunca conseguia nada, trabalhava, ninguém via a cor do dinheiro dele, ninguém sabia o que ele fazia com o dinheiro dele, e era aquela vida muito solta, né? Trabalhava de segunda a sexta, e final de semana ele sumia no mundo, ninguém sabia onde estava, e voltava no domingo à noite, ou na segunda pela manhã. Então, era uma condição que atormentava qualquer mãe, né? Qualquer pessoa que tem um familiar nessa condição vive sempre com o coração na mão. E minha mãe sofria muito com essa realidade, com essa situação, e eu sempre me posicionei em oração por ele. Né? Quando eu tinha a oportunidade, eu me aproximava dele, falava de Jesus para ele, falava da palavra, falava que nós amava ele, que a família quer sempre o melhor, que todos aqueles conselhos, mesmo de forma errada, que eram expressados pelos familiares, né, a forma dura de querer aconselhar, de querer fazer com que ele largue essa vida de farra, de mundana mesmo, né, mas era o melhor, é porque queria o bem. Ele falava que nós era quem amava, que queria o bem para ele, e o Senhor não tinha planos para ele daquela forma. Então eu sempre falava de Deus e ele, não, ó, já vem com enjoo, já vem com negócio de Deus, de palavra, que ele sempre me rejeitava. Mas no momento que a situação apertava para ele, no momento que ele se via em uma condição desesperadora, no momento que por conta das bebidas, das drogas, que ele se via aflito na alma, ele corria para minha casa. Ele corria para minha casa. Então, ele corria porque ele achava que, na ideia dele, né, ele achava que a minha casa era um ambiente que transmitia proteção. Então, quando ele estava alucinado por questão de droga, sobre efeito de droga, e que ele estava, né, naquela euforia, né, que a droga causa, no momento de medo, de angústia, das sensações que ele tinha, ele corria para minha casa porque ele achava que lá ele estava protegido, né? E o tempo foi passando, eu aconselhava muito ele, e os anos foram muitos anos, foram muito tempo nessa luta, né? Mas eu não deixei de crer. E o Espírito Santo tinha me mostrado, né? Tinha me revelado de que ele estava, eu via em sonhos, né? Eu sabia, eu tinha convicção do envolvimento que ele estava ao mundo das drogas. Minha mãe não queria aceitar, e ela, não acredito, meu filho, não quero, Deus é mais. Ai. E eu me preocupava muito com o estado emocional dela. Ela sempre me pedia para eu aconselhar, ela dizia, Luziana, você parece que é psicóloga. Converse com a Alisson, aconselha a Alisson, né? Dê conselho, fale isso, fale aquilo. Quando eu tinha oportunidade, eu falava. Às vezes ele ouvia, na maioria das vezes não ouvia. Mas nas pequenas vezes que ele deu ouvido, a palavra foi lançada e semente ficou. Né? Então, a Bíblia diz que a palavra ela é semente.
Então, mesmo que você pense que o fato de você estar falando algo da parte de Deus, uma expressão, olha, Jesus te ama, você pode pensar que isso não tem efeito nenhum, mas tem, né? Tem efeito, porque é o poder da palavra. Né? Ah, Jesus cura, olha, Jesus tem isso para aquilo. Então, você mostrar o amor de Deus pela vida de alguém, de um ser, de uma pessoa, talvez você pense que, ai, isso aí. A gente conhece tanta história de pessoas que foram curadas porque receberam um abraço. Posso te abraçar? Você sabia que Jesus te ama? Você sabia que você é importante para o Senhor? Né? Através de um bilhete, colocou um bilhete com uma frase, com uma declaração. Então, muitas coisas, Deus ele tem a sua multiforme sabedoria, multiforme graça. Então, Deus ele quer alcançar e ele vai atuar de várias maneiras. A gente pensa que só é indo à igreja, às vezes, que só é fazendo isso, só é pregando, mas um gesto, uma frase, uma palavra, né? E eu cria, como eu sempre declarei, que a minha casa, a minha família pertencia ao Senhor. Então eu creio, né? E eu declarava que aquela não era a vida. E na minha adolescência, quando eu tinha os meus 13 anos, eu creio, 14 anos, eu sofri um momento de, não sei se eu já contei isso para Paula, né, alguma vez, mas eu tive um problema no meu sistema nervoso, no meu sistema emocional. Né, há muitos anos atrás, eu fazia o meu trajeto para ir para a escola, quando eu estudava, fazia ensino médio, e no meu decorrer do caminho eu encontrei jovens, adolescentes se drogando. E eu era muito nova. E quando eu passei, eles estavam cheirando, né? Cheiravam muito, o pessoal cheirava cola, hoje cheiram pó. Na minha infância era pó, cola, esmalte, tudo isso. E quando eu passei, eu senti aquele cheiro. E eu passei e eles ficaram mexendo comigo. E eu fiquei com medo. Claro, eu estava passando também por uma fase na minha família, né, fase difícil no relacionamento dos meus pais, que também estava afetando as minhas emoções naquela época, e eu passei quase um mês sem sair de casa com medo. Minha mãe teve que me levar para o médico, né, com o sistema nervoso, eu não queria ficar sozinha. Aonde eu chegasse na minha casa, eu sentia o cheiro daquela droga que aquele jovem estava. Eu não podia ver um jovem drogado na rua, que eu passava mal. E os anos se passam, eu me torno um adulto, eu caso e de repente eu via meu irmão entrando no mundo das drogas. E eu sempre coloquei diante do Senhor as minhas limitações. E uma das, Senhor, eu não estou preparada, né? Eu não quero ser a pessoa que tem um familiar envolvido nisso, porque na minha adolescência aquilo mexeu. Eu sofri um trauma, de alguma forma, nesse sentido. E os anos foram passando e eu conhecia a palavra, eu via testemunhos de pessoas que estavam no mundo da droga e elas aceitaram a Jesus, né? Sempre admirei e sempre achei muito lindo pessoas evangelistas, pessoas que evangelizam, indo para debaixo das pontes, indo para os morros, nas grandes cidades, para os lugares onde há o foco de pessoas drogadas. E eu dizia, Senhor, eu não tenho esse chamado, porque eu não consigo ir. Não porque eu não conseguia. E eu dizia, meu Deus, que situação, eu ouvia testemunho. Sempre quando houve algum, eu sempre remetia ao meu irmão e lembrava do meu irmão. E aí, quando eu descobri que ele estava nesse mundo, uns amigos, né, irmãos em Cristo, chegavam para mim e disseram, olha, eu vou estar orando por seu irmão, porque eu vi seu irmão num determinado lugar, com o pessoal e tal. E eu comecei a ficar aflita e pedi oração para uma série de pessoas pela vida dele. Eu sempre reuni as minhas amigas de oração e pedi oração pela vida dele, né, porque eu não sabia em que nível de envolvimento ele estava no mundo de drogas, e a gente sabe quanto difícil é para a pessoa sair, né? Se ele não tem apoio da família e se ele não tiver vontade, né, o desejo, e a gente crê, claro, no Senhor acima de tudo, tirando daquela condição, a gente sabe que é difícil. Hoje eu trabalho em um ambiente que lida com pessoas desse tipo, né? Eu trabalho no setor que trata também de usuários de álcool e droga, e
Hoje eu fico mais próximo da realidade e vejo como é difícil. Eu sei que muitos querem, não conseguem, né? E eu sempre pedi ao Senhor que não permitisse que ele se afundasse, que ele se envolvesse ao ponto de tornar difícil para ele sair, porque eu não queria passar, né, por essa realidade. E a Bíblia diz que Deus, ele conhece o nosso coração, né? E ele é um Deus que satisfaz o desejo do nosso coração. Principalmente, né, claro, quando o desejo do seu coração está alinhado com a vontade dele. Então eu sabia que não era a vontade de Deus que meu irmão estivesse naquela vida. E eu sabia que ele era capaz de satisfazer o desejo do meu coração. Então eu me empenhei em prol dele, em amar, em não condenar, em não afastar, mas em suportar as afrontas, em suportar as palavras de ofensa que às vezes ele dizia, né, e saber que não era aquilo mesmo, que era uma ação maligna. E eu me empenhei pela vida dele, instaurando, pedi ajuda a pessoas de oração pela vida dele, e tive resultado. Hoje já fazem quase 6 anos que meu irmão aceitou a Jesus, né? E no momento crucial da vida dele, momento. Não estou ouvindo. Isso. Vamos fazer o seguinte. Eu gostaria de deixar aqui para vocês que estão, que nós vamos reiniciar uma live para concluir, né? É muita bênção. Então, assim, nós vamos encerrar essa live, mas nós convidamos vocês que estão aqui para estar conosco para a conclusão de uma outra live. Eu não sei quantos minutos você tem aí. No meu relógio ainda marca 10, né? Nós começamos às 8. Não, isso. Não, ainda falta. Eu só estou avisando porque aí todo mundo já fica sabendo. Ligado assim... e entra na próxima. Isso mesmo. Para a gente dar continuidade, só para a gente finalizar essa etapa. Isso. Não é isso? Mesmo. Então, seguindo, né? E então, ele, no momento, né, minha mãe sempre me comunicava, me informava como estava a situação. Ela não, aos finais de semana para ela não era aliviado, porque ela não conseguia dormir bem, preocupada, porque ele saía, era muito irresponsável, não sabia, não informava onde estava, e a gente sempre vivia com o coração na mão, sempre, né, aquele temor de qualquer momento poderíamos receber uma notícia de algo, e muitas coisas ruins aconteceram. Ele sofreu um acidente em um local que para nós aqui é conhecido como um lugar que as pessoas que se acidentam nesse local, elas não sobrevivem, e Deus poupou a vida dele, Deus livrou a vida dele. Eu sei que tudo isso era a oração, né? A Bíblia diz que a oração do justo pode muito, não é pouco, muito em seus efeitos. Então, nós precisamos crer no que a Bíblia diz. A gente pensa a oração do pastor. Nunca é ruim e é bom. A oração, existe a oração de concordância. Você está pedindo a alguém, a um irmão, ajuda em oração. Mas se você entende o que Cristo fez por você, se você tem uma aliança com Ele, se você entende que você foi justificado, a oração do seu jeito, né, a forma como você fala ao Senhor tem poder. Né? A Bíblia diz que a oração do justo, não diz a oração do pastor, não diz a oração da pastora, não diz a oração do presbítero, do diácono, de quem for, é a oração do justo. Então a sua oração, você que é justo, que foi justificado por Cristo, porque não é justo pelos meus méritos, não é justo porque eu sou boazinha, não, justo porque Cristo me justificou. Então, há poder na nossa oração, né? Então eu criei, né? E Deus, ele agiu, Deus trabalhou, e teve um momento que eu cheguei para o meu irmão, e ele estava desesperador, e ele pediu ajuda também. Ele disse que não queria aquela vida, ele disse que queria construir uma família, queria ter credibilidade, ele queria seguir firme no Senhor, que não era aquilo que ele queria para ele, e disse: você vai me ajudar? E eu disse: eu vou te ajudar. Grave bem esse dia, essa data, você está me pedindo ajuda, né? Ele disse: eu estou te pedindo ajuda. Pronto, a partir de agora eu vou colar em você. E foi isso que nós fizemos, né? E ele também cooperou. Porque às vezes, amado, nós atribuímos tudo a Deus. É certo que Deus transforma, mas como nós mencionamos ontem, existe a nossa participação, entendeu? Então existe a nossa cooperação. Não é dizer eu quero e cruzar os braços e pronto, Deus vai fazer. A gente precisa cooperar, crendo, se posicionando, né, declarando, cooperando com o Senhor. Então,
A partir do momento que ele decidiu que queria mudança, ele começou a trilhar um caminho que mostrava que queria mudança. Então, ele começou a deixar coisas, ele começou a praticar coisas diferentes. Claro, ele é a pessoa melhor para contar como foi esse processo de transformação, porque não é da noite para o dia, ou né, nem do dia para a noite, não é de uma hora para outra, é um processo, né? Ah, hoje eu aceitei Jesus, amanhã já mudou tudo na minha vida, é assim? Não é assim. Existe um processo, né? De degrau em degrau, glória em glória. Então, existe um processo de percurso, né? E a cada etapa você vai aprendendo, você vai conhecendo, você vai mudando, e assim foi, né? Glória a Deus, meu irmão aceitou Jesus, né? Hoje ele nos ajuda no ministério, é ministro, é diácono na igreja, prega, dá o testemunho dele. Como ele sempre foi uma pessoa muito popular, muito conhecida na cidade, então todos viram a transformação e a mudança na vida dele de verdade. Né? Quem conheceu ele na época, os amigos, né, que andaram junto, que conviveram com ele, viu o que o Senhor fez na vida dele. Então, nós cremos, né? Nós cremos que Deus, ele muda, ele transforma, ele age, mas nós entendemos que é na vida daqueles que querem, né? Na vida daqueles que dão oportunidade para o Senhor. Será que ele não podia fazer? Deus não é poderoso para fazer? É. Mas só que Deus, ele não quebra princípios, né? Então, ele diz, eis que estou à porta e bato. Então, ele sempre está batendo na porta do nosso coração, ele sempre está disponível para se achegar a nós, mas ele diz, aquele que abrir, né? Ele nos deu livre arbítrio, então nada da parte de Deus é empurrado de goela abaixo, por obrigação. A pessoa precisa querer, entender, saber que realmente é o melhor, saber que ele faz, que ele é poderoso, e dá oportunidade para ele, aí pronto. Aí tá tudo maravilhoso. Quanto tempo temos, Paula? Amém. Eu acho que 3 minutinhos. Não sei se você quer compartilhar mais, quer iniciar uma outra live, ou você acha que está tranquilo? Por mim já acredito que já deu para ajudar bastante, até mesmo para não ficar cansativo. Isso. Né? Desde já estou vendo algumas pessoas entrando, algumas pessoas dizendo amém, algumas pessoas compartilhando. Quero agradecer aos irmãos que estão aí. Se alguém desejar saber, perguntar, ou de repente, né, a gente pode... Eu aprendi uma coisa, é melhor a gente deixar saudade do que alívio. Né? Então, tá bom, então vamos deixar para outra oportunidade, para que a pessoa fique, ai, que pena, acabou, de que ficar, acabe logo, não vejo a hora de acabar, né? Então, de repente a gente possa... Desde já eu agradeço a você, agradeço a todos que estão aqui. Deixo um convite para a Alisson, né, para estar numa live comigo, contando como foi essa experiência de transformação. Isso. E assim, porque eu acho válido compartilhar das coisas que o Senhor tem feito, porque são riquezas que nós carregamos, né? As transformações que Deus vai fazendo são riquezas. Gostaria de convidar todos que estão aqui também para estarem amanhã comigo numa live às 18 horas. Nós estaremos com a pastora Tatiana Carneiro, né, que está lá em Portugal. Não vai dar para fazer às 8 horas, porque tem a questão da diferença do horário. Então, nós teremos uma live com ela amanhã, falando também sobre mudanças. E estaremos falando na sexta-feira também sobre mudanças com o Mitsue, que está lá no Japão. Então, com o Mitsue vai ser às 8 horas da noite, porque para lá será às 8 da manhã do sábado. Então, assim, o meu convite para as duas lives que nós continuaremos falando sobre mudanças. Por nada. Obrigada, né, por ter compartilhado, confiado o seu tempo, né, a esse projeto. Que Deus, ele continue fazendo, porque a vida com Deus é uma continuidade, nós sabemos disso. Amém. Então, que ele continue fazendo coisas grandes no meio da sua família. Amém. Porque Deus, ele sempre honra as nossas orações, sempre honra a nossa fé. Quando a nossa fé está firmada nele, na palavra dele, nós sabemos que ele traz a existência.
né? E é Amém. isso que eu tenho visto ao longo dos anos na sua vida. E assim, para mim foi uma alegria muito grande receber você ontem e hoje. Então, Amém. muito Glória a obrigada a Deus. todos. Eu vou estar Finalizando. encerrando, já está no horário. Tá E bom. eu peço que vocês compartilhem com outras pessoas as lives, porque vai edificar outras vidas. Amém. Amém? Sim. Então, Tchau. Deus abençoe a a todos. paz A e paz. obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau.